Podemos estar novamente aqui, uma quinta-feira, para estudarmos a palavra de Deus. Você que está sempre conosco, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez, sinta-se em casa, né? Que bom que você está aqui para estudar a palavra de Deus. Como nós sempre fazemos, como tem bastante telinhas, eu não vou conseguir ver todo mundo. Então, se você precisar falar algo, só ligar seu microfone, pode me interromper. Depois, na prova final, você vai tirar 0, mas não faz mal, né? Pode me interromper sem problema nenhum e pode fazer o seu comentário, tá bom? Lembre-se que temos bastante pessoas, isso é uma coisa muito boa, mas o nosso tempo é curto. Então, lembre-se de fazer o seu comentário bem pequeno, né? Aquilo bem no ponto, mas não deixe de falar o que você precisa falar. Tá bom? Vamos começar com uma oração hoje à noite. Vou pedir ao nosso irmão João Verdun, lá de Porto Alegre, que nos dirija numa oração antes de começarmos o estudo. Pode ser, João? Pode ser. Estão me ouvindo? Está bem Sim. audível? Tá, vamos orar então. Tá bom, tá bom. Eterno Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai, por esse momento, essa oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá de estar reunidos, Pai, online, para ouvir, para memorizar essa Tua palavra, Pai, para que nós possamos, através do Teu Espírito Santo, deixar-nos orientar para que a gente siga os caminhos certos, Pai, que é um só caminho, para em direção da salvação, Pai. Todos unidos como um só igreja, num só corpo, Pai. Este momento te entregamos para Ti, que o Senhor abençoe a cada um de nós, os que estão presentes, os que não estão, porque o Senhor sabe e conhece o coração de todos nós, e esse desejo, Pai, de nós estarmos aprendendo mais um pouco sobre Ti, te conhecer melhor, para que cada dia que passa nós possamos Te dar alegria com nossas atitudes, em palavra e em ação. Abençoe a todos. No nome de Jesus te oramos, Pai. Amém. Amém. Obrigado, João. Então, pegue a sua Não por Bíblia isso. e abra lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Estamos falando sobre o livro de Filipenses e usando como tema como ter alegria verdadeira em todas as situações. Já falamos um pouco sobre alguns ladrões, né, que roubam nossa alegria. Já vimos o capítulo 1, onde o tema é Cristo é a minha vida, né? E o versículo-chave, versículo 21 do capítulo 1. Então, vimos várias expressões de como Cristo é a nossa vida. Agora, no capítulo 2, nós estamos falando de Cristo sendo a nossa mente, nossa atitude, né? Nosso pensamento. E o versículo-chave é o versículo 5. E vimos na semana passada, chegamos até aqui o versículo 18, e nós falamos do sacrifício de Cristo, né? O autossacrifício dele, sem egoísmo, sem orgulho, sem vanglória. E se Cristo é a nossa mente, a nossa atitude, nós vamos viver a nossa vida da mesma maneira, né? E se vivermos assim, nós vamos encontrar alegria em qualquer situação. Hoje nós vamos continuar o capítulo 2, vamos terminar o capítulo 2 e entrar no capítulo 3. Nós paramos aqui no versículo 19. E eu fiquei de mostrar aqui nesses últimos versículos, do 19 até o 30, dois exemplos de pessoas como você e eu, que demonstraram a mente de Cristo. Nós terminamos na semana passada, né,
dizendo que, mas o apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo não vale, né? Eu não vou me comparar ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conseguia ter alegria em qualquer situação. Nós lemos, não todo o capítulo praticamente, e vimos que o apóstolo Paulo fala bastante sobre alegria. E ele estava numa prisão, sem saber o que ia acontecer com ele. Então, é fácil para nós falarmos, mas ele consegue, eu não. Então, ele dá 2 exemplos aqui de pessoas como você e eu, que têm a mente de Cristo. Então, o exemplo é para que nós possamos entender e possamos ter esse encorajamento de que nós conseguimos também. Tem que deixar Cristo trabalhar na nossa vida, né? Tem que lembrar do começo do capítulo 2, não é? Aonde nós não vamos fazer as coisas por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade. Aí nós podemos ter a mente de Cristo. Vamos ver esses 2 exemplos, então, aqui, no final do capítulo 2, que nos ajudam, nos encorajam, porque se eles conseguiam, nós também conseguimos. Alguém, por favor, leia versículos 19 ao 24. Vamos começar com esse texto. Quem está com uma conexão boa, pode ler esses versículos para nós aqui. Capítulo 2, 19 a 24. Vamos falar sobre Timóteo. Tá? Quem pode ler, por favor? Alan, Sim. eu posso ler. Pode ler, Carlos, por favor. Sim. 19 ao 24. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Obrigado, Carlos. Então, o que é que vocês viram ali nesse texto referente a Timóteo, que exemplifica a mente de Cristo? O que o apóstolo Paulo aí escreve sobre Timóteo? Só elogia praticamente Timóteo aqui, né? Elogia Timóteo, né, Sérgio? Sim. Mas mais específico aí, o que ele fala sobre Timóteo que nos lembra de Cristo? Caráter aprovado. O interesse de caráter aprovado. Interesse próximo, assim, Que coisa serviço. Confiança. Eu vejo no versículo Que 21 mais? as principais que ele serviu junto com ele no Evangelho. Sim, serviu junto com ele. Vamos ver aqui quem. Ricardo, você estava falando depois. Isso, eu vejo no versículo 21, né? Uhum. Ele não busca o seu interesse, mas sim aquilo que é de Cristo. Isso mesmo, Ricardo, Não também busca acho. o seu interesse. Okay. Ótimo, né? Muito bom. Valdir, você estava falando algo? Eu estava lendo o versículo 20. 20. Quando Paulo diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pensa no outro muito mais do que nele, não é mesmo? É. Sim. Olha só, né? Aquele autossacrifício, né? Aquela humildade, não no sentido de
humildade como a gente pensa hoje e o mundo nos mostra, né? Aquela pessoa que fala bem fraquinho, né? Assim, meio encurvado, nem olha para cima. Ah, como essa pessoa é humilde. Não, isso não é a humildade que nós estamos vendo aqui, né? Mas a humildade é de pensar no outro antes de em si próprio, né? Timóteo era uma pessoa assim, Parece que tem alguém certo? controlando o celular. Quem mais falou algo? De repente, clica Fábio? em tudo. Fala de novo? Não, Alan, desculpa. Habilitou aqui sozinho. Ah, tá bom, tá bom. Quem que estava falando também? Adriana, Alan. você falou algo? Alan, é Luiz? Só um pouquinho, Luiz. Tá ruim a conexão? Você estava falando alguma coisa, Adriana? Não, eu tinha falado junto ali que ele se pôs a serviço do evangelho também. Colocou a serviço do evangelho. Ótimo, obrigado. Pois ali não, no Luiz? Paulo diz que Timóteo foi aprovado. Aprovado, ótimo, né? Ali, né? No versículo 22, né? Isso mesmo. Isso. João, eu ia falar isso, ele mostra no 22, que ele diz assim, ó, vocês sabem que ele foi aprovado. Então é um homem que dedicado, né, que todo mundo visa ele, né? A dedicação de uma pessoa em busca do evangelho. e como que uma pessoa pode ter sido aprovada? Fala que Timóteo foi aprovado, mas como? Ele fez uma prova e tirou 10? No Senhor ele foi aprovado. Sim, mas olha lá, olha o versículo 22. Ele serviu, ele participou. Serviu. Isto, serviu no trabalho, né? Vejam a parte de ser um servo. Não foi isso que a gente viu na semana passada sobre Jesus, nos versículos 5 a 8, né? Ele desceu dos céus, assumiu a forma humana e veio como um servo. Olha Timóteo aqui. Timóteo foi aprovado no seu serviço como um servo, né? Timóteo pensava nos outros, versículo 21, antes dele mesmo. Timóteo era uma pessoa que Paulo poderia indicar, e Paulo está enviando Timóteo lá para Filipos, porque Timóteo apresentava essas características de quem tem a mente de Cristo, um servo, alguém que pensava nos outros, uma pessoa sem orgulho, né? Ele era sincero e buscava o interesse dos outros, né? A sinceridade dele. Isso, Sérgio. Isso mesmo, né? Uma pessoa pronta para servir. Alan. Sim, pois não? Oi. Estamos aqui na sua aula e o meu marido está comentando comigo exatamente isso. Que Paulo ouviu falar do bom testemunho de Timóteo. Que onde que Paulo conheceu Timóteo e daí que ele colocou ele nessa consideração, com todas essas qualidades que nós estamos vendo aqui. Sim, lembra que Timóteo estava junto com Paulo desde a sua segunda viagem, né? Se a gente voltar para o livro de Atos, nós fizemos um pouco disso no começo de Filipenses. Nós fomos lá para o capítulo 16, aonde o evangelho, então, vai para Filipos, né? Na segunda viagem de Paulo. Um pouquinho antes, Paulo leva o jovem Timóteo com ele. Então, Timóteo já tem acompanhado Paulo desde essa viagem. E agora, anos depois, ele está preso. E Timóteo está lá com ele, né? Então, com certeza, Paulo não só ouviu o bom testemunho de Timóteo, mas
foi testemunha ocular, né? E presenciou Timóteo trabalhando com ele, a sua qualidade de servir os outros. Sim, é nesse sentido. Uma mente de Cristo. Sim, é nesse sentido mesmo que eu quis dizer, que é desde quando Paulo ouviu falar, que aí conheceu Timóteo e começou a caminhar, Timóteo começou a caminhar com Paulo. Então, da onde que começou? Desde o ouvir falar do bom testemunho. E claro que ele foi sendo preparado ao decorrer dos anos, né? Tem toda a história de Timóteo junto com Paulo. Mas o que despertou em Paulo, o que despertou para Paulo Timóteo foi o seu bom testemunho. Que aí Paulo falou: quem é esse jovem que tanto falam? Aí Paulo foi lá buscar esse jovem. Alan. Isso mesmo, Elane. Obrigado, com certeza, né? Olha as qualidades, lembrando da mente de Cristo, tá? Esse é o tema do capítulo 2. Quem mais quer falar antes da gente passar para o próximo personagem? Eu gostaria de falar. Esdras, pode falar, depois Oi, eu falo. Ok, irmão. Eu acho importante também que, através do trabalho de Timóteo, ia animar Paulo, entendeu? Quer dizer, você sentir-se animado pelo trabalho dos outros, é importante também. Muito obrigado, Esdras. Perfeito, muito bom. E Paulo tinha muito cuidado, muito carinho pelo trabalho que ele fazia, que era a divulgação do Evangelho. Então, ele foi muito seletivo, ele tornou Timóteo um homem de sua confiança, por causa dos excelentes exemplos que ele havia dado. E, assim, ele compara aqui como filho ao pai. Então, ele caracteriza Timóteo como sendo uma pessoa especial para tocar esse trabalho. Muito obrigado. Perfeito, né? Olha quanta coisa nós já aprendemos sobre Timóteo pensando em ter a mente de Cristo. Vamos para o segundo personagem, versículos 25 até o 30. Vamos falar sobre Epafrodito. Né? Oi. E aqui, ainda no 21, pois todos buscavam os seus próprios interesses, né? Foi ao contrário de Timóteo, né? Sim, exato, né? As outras pessoas só queriam para si. Isso. Timóteo não, né? Timóteo pensava nos outros. Muito bom. Obrigado aí, Valdivino. Isso mesmo. Temos que ter cuidado. Quem pode ler? Temos que ter cuidado hoje para nós, né? Que tem muita gente querendo os seus próprios interesses hoje. Isso nós temos que rever. Sim. Então, essas pessoas não têm a mente de Cristo, né, Valdivino? Com certeza. Aquelas que só buscam seus interesses não têm a mente de Cristo, né? Muito bem. Quem pode ler 25 ao 30? Eu leio. Eu leio. Leia. Pode ler, pois não. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele, de fato, esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso, eu envio a vós com a mais urgência, para que vos alegreis vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai-os os homens como ele. Pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Amém. Obrigado, Linete. Então, olha, é isso mesmo, não é? Lembra de Epafrodito? Né? Nós começamos falando dele quando introduzimos a carta, né? Este homem tinha vindo lá da igreja em Filipos,
até a cidade de Roma, uma viagem longa, perigosa, para levar dinheiro, sustento financeiro para o apóstolo Paulo na prisão. E ele chega lá e ajuda o apóstolo Paulo. Lembra que uma das razões da carta é uma carta de agradecimento à igreja por esta ajuda. Uma outra razão é por causa de Epafrodito. Epafrodito estava voltando para Filipos. E Paulo não queria que a igreja achasse que ele fosse alguém que desistisse do trabalho. Pelo contrário, Epafrodito fez muita coisa e ficou muito doente. E Paulo está mandando ele de volta agora e vai falar palavras muito bonitas, assim como falou sobre Timóteo, ele fala sobre Epafrodito, mostrando que este homem também tem a mente de Cristo. O que é que você viu nesse texto que te ajuda a entender que Timóteo também, Epafrodito também tinha a mente de Cristo? O que você viu aqui? Tanta coisa. De lutas. Né? Companheiro de lutas. Companheiro de lutas. Chegou né? quase à Olha morte, né? Quase morreu. Versículo 25. Deu a sua vida quase, não é? Pelo trabalho, sim. O que mais? Ele auxiliou Paulo nas necessidades dele, então ele serviu a Paulo. Olha lá o finalzinho do 25, né? Ele também foi um servo, assim como Timóteo, né? Ele veio para atender às necessidades de Paulo, veio para ser um servo, sim. E Paulo pede para que honre ele, né? Pede para os filipenses honrarem ele. Sim, né? Olha o versículo 26. Eu ia falar. O que você nota ali de característica da mente de Cristo no 26? Ele mostrou que é emoção. A preocupação dele com os irmãos. Ele sabia que os irmãos estavam... Ele estava adoecido. Preocupado com os outros, Ricardo. Bem parecido exatamente. com o que vimos sobre Timóteo, não é? Isso, Timóteo exatamente. tinha o interesse dos outros acima dos seus. Ele estava preocupado com os irmãos filipenses, né, Alan? Os irmãos filipenses, mesmo estando doente, né? Ele esqueceu dele, né? Sim, sim. E ele era um... Olha, ele tá preocupado com aqueles irmãos. Ele Olha arriscou a a própria mente vida, de né? Cristo. Ele arriscou a própria Quase vida. deu a vida, né, João? Sim, olha, e estava pronto para dar a sua vida. Imagina só, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Epafrodito, né? Mas, provavelmente, alguma coisa durante a sua viagem, né? Ou talvez chegando em Roma, tendo que ficar com Paulo ali no meio daquela prisão, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas foi algo grave. Ele quase perdeu a vida. Então, ele era vejam homem, bem. Ali no Pode 25, falar, Ricardo. Alan. Ele era um Ricardo. homem nobre, porque a angústia dele não era porque estava doente, mas é porque os irmãos haviam tomado conhecimento que ele estava doente e isso angustiou o coração dele. Ele queria mostrar para os irmãos que estava bem, né? Que estava tudo sob controle. Sim, essa preocupação com os outros. Imagina ele doente e preocupado com o que os outros estavam pensando, não é? Olha, eu preciso avisar eles que eu estou bem, não é mesmo? Olha a preocupação de Epafrodito, a mente de Cristo, né? Um alto sacrifício, sem orgulho, sem vanglória, não é mesmo? João? E o 25 ainda demonstra também que ele era tão dedicado que ele foi como um representante da igreja, né? E por isso que, né, que a preocupação tanto da saudade dele ter se afastado
ficou com Paulo depois que Paulo mandou de volta também, né? Sim, sim, né? A gente tem uma ideia que a igreja em Filipos, além de enviar Epafrodito para trazer o dinheiro, também havia enviado este homem com uma missão. E a missão dele era ficar com Paulo, né? E servir Paulo no que ele precisasse na prisão. Né? E ele estava pronto para isso. Essa era a função dele. E ele foi e falou: eu vou fazer isso. Mas ele ficou doente, uma doença que quase o levou à morte. E Paulo, então, em vez de ficar com ele, vai mandá-lo de volta para Filipos, com essas palavras tão bonitas, né? De alguém que está expressando a mente de Cristo, servo, pensando nos outros, dando quase a sua vida, não é? Autossacrifício, sem orgulho nenhum. Como nós vimos ali nos versículos de 5 a 8 sobre Jesus. Isso é ter a mente de Cristo. Tá? Mas alguém viu alguma coisa ali sobre Epafrodito? O Alan. Eu vi. Pois não. E a palavra a saudade, e a gente sabe que ela só existe no português. Eu creio que ela foi escrita no português fazendo uma interpretação de uma falta, como fala, visceral que Epafrodito estava sentindo. Isso era uma falta imensa. Aquela sensação de você vai embora, fica 10 anos longe, aí você vê o barraquinho onde você foi criado. Sim, era algo quase sem tradução, né? A gente entende por causa do português, né? Sim. Mas outras línguas, você tem razão, Peterson, é uma tradução difícil isso de saudades, né? É algo muito grande, né? Muito grande. É mesmo. Obrigado, Peterson. Mas a gente pode pôr aqui como uma falta extrema. Sim, com certeza. Obrigado. Tá ótimo. Pois não, Esdras? Esdras. Viu, Alan? Nós vemos aqui também, mesmo Paulo, com todo o poder que ele tinha, ele não curou, não usou o poder para curar o Epafroditas, mas deixou que o próprio Senhor o curasse, né? Através dessa oração, alguma coisa. Nós vimos que ele não usou o poder. Será que nós vemos um amigo assim, queria usar esse poder, mas ele tem a mente de Cristo, né? Sim, é verdade. Obrigado, né? Vamos voltar agora para os versículos de 5 a 8. Vamos terminar o capítulo 2, mas eu gostaria que alguém lesse. Nós já lemos isso, já falamos, mas alguém leia de novo para a gente, dos versículos 5 a 8 do capítulo 2, por favor. Posso ler? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, em morte de cruz. Obrigado. Este é o exemplo de ter a mente de Cristo, não é? Nós já vimos isso em Timóteo e Epafrodito, né? Serviço, pensar nos outros,
deixar o orgulho de lado, como falamos na semana passada, né? Não precisa aparecer toda vez, não é? Desde que o serviço seja executado, não precisa colocar o seu nome embaixo, como foi você quem fez, né? Vimos essas qualidades e aqui vimos, mais uma vez, o exemplo de Cristo. E o resultado de ter a mente de Cristo são os versículos 9 a 11. Alguém leia para a gente o 9 a 11. Este é o resultado de viver a sua vida como Cristo. Quem pode ler para a gente 9 a 11? Eu leio. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado. Olha o resultado, né? Olha o que aconteceu com Cristo. Foi exaltado. E lembra que Jesus já falou isso na sua vida, né? Aqueles que se humilharem serão exaltados, não é? Aqueles que viverem as suas vidas da maneira como ele está pedindo serão exaltados, serão recompensados no futuro. E é o que nós estamos vendo aqui com o próprio Jesus. A sua vida, né, de autonegação, de autossacrifício, olha como foi recompensada aqui no final, né? O seu nome foi exaltado à mais alta posição. Então, se eu e você, se nós tivermos a mente de Cristo, essas características que nós vimos semana passada e hoje, vão ser evidentes em nossas vidas. E eu vou repetir aqui quais são. Nós vamos pensar nos outros muito mais e muito menos em nós. Então, se eu tenho a mente de Cristo, essa característica vai ser evidente na minha vida. Eu vou ser uma pessoa que vou pensar muito mais nos outros e menos em mim. Segunda característica, eu vou ser uma pessoa que vai servir os outros, né? Se eu tenho a mente de Cristo, essa característica vai ser evidente. Servir os outros. Terceira, sacrificar em favor dos outros. E aqui eu não estou falando que você vai dar a sua vida por uma outra pessoa, não é? Mas você vai sacrificar. Às vezes você vai emprestar o seu carro, emprestar a sua casa. Está falando do amor sacrificial, né? Dinheiro. Como é que é, Sérgio? Amor sacrificial. Isso, um amor sacrificial, né? Você vai sacrificar. Isso vai ser evidente na sua vida. E a quarta característica que nós terminamos lendo aqui, não é, no versículo 11, você vai glorificar a Deus em tudo que você fizer. Então, se você tem a mente de Cristo, essas características são evidentes na sua vida. Você vai pensar mais nos outros e menos em você. Você vai servir os outros. Você vai sacrificar em favor dos outros. E você vai glorificar a Deus em tudo. Uma perguntinha final aí que você não tem que responder, mas você responda para você mesmo. Como está a mente de Cristo na sua vida? Depois do estudo, você vai lá para o seu quarto, olha no espelho e veja se aquilo que está sendo refletido, né, é alguém que tem a mente de Cristo. Essas características são evidentes naquele e naquela
que tem a mente de Cristo. Vamos para o capítulo 3. Quero entrar no capítulo 3 hoje. Não vamos conseguir fazer tudo, mas nós vamos entrar no capítulo 3. Capítulo 3, o tema... Oi. O bom é quando a mente de Cristo, quando aquele que fizer o mal para você, para nós, vai fazer o bem para ele. Reflita a mente de Cristo. Ah, sim. Você não paga o mal pelo mal, né? Você paga o mal pelo bem. Exatamente. Se alguém fizer mal para mim, eu vou fazer o bem para ele, porque eu vou juntar a brasa viva na cabeça dele. Isso é ter a mente de Cristo. Muito bom, obrigado. Né? Olha o capítulo 3, então. O tema do capítulo 3 é Cristo é o meu alvo. Cristo é o meu alvo. E o versículo-chave é o versículo 10. Olha rapidinho o versículo 10. Depois a gente vai voltar para lá com mais calma. Mas o versículo 10 diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos. Então, Cristo é o alvo, né? Eu quero conhecer Cristo. Então, olha, pensa um pouco no que nós já falamos. Se Cristo é a nossa vida, conforme o capítulo 1, se Cristo é a nossa mente, conforme o capítulo 2, é fácil entender e deduzir que Cristo tem que ser o nosso alvo. Se ele já é a minha vida e a minha mente, logicamente, ele vai ser o meu alvo. E é isso que nós encontramos no capítulo 3. Cristo é o meu alvo. Vamos ver algumas ideias no capítulo 3 de como esse tema é desenvolvido. Como é que eu encontro aqui algumas ajudas para Cristo realmente ser o meu alvo? O capítulo começa já de cara com uma renúncia, né, do próprio apóstolo Paulo. Se alguém tivesse razão para se gloriar no que ele fez ou no seu passado, essa pessoa seria o apóstolo Paulo. Mas o capítulo já começa com uma renúncia de todas essas coisas. Vamos começar no versículo 4. Depois a gente vai voltar um pouquinho para trás, mas vamos começar no versículo 4. Quem pode ler para a gente só o versículo 4 do capítulo 3, por favor? Eu posso ler. Tá. Eu leio, tá? Se bem Pode que ler. eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Olha só, né? Paulo vai mostrar agora que se fosse para ficar vivendo de acordo com tudo aquilo que ele já tinha feito, ele seria a pessoa mais indicada para isso. E ele vai mostrar agora tudo o que aconteceu com ele, né? Todas as glórias do apóstolo Paulo. Mas ele vai renunciar a tudo isto, porque o alvo dele agora é Cristo, e não essas coisas. Antes da gente entrar nesse texto, eu quero que a gente leia o versículo 1. O versículo 1 tem a ver com o nosso tema. Mais uma vez, Paulo fala sobre alegria. Quem pode ler o versículo 1? Versículo 1. Posso ler. Ok. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Obrigado.
Paulo parece que até está se desculpando por escrever mais uma vez sobre alegria. Esse é o tema da carta, né? E é isso que nós temos que tirar como lição para a nossa vida. Como ter alegria verdadeira em qualquer situação. Nós estamos passando aí por um período muito diferente. Ninguém esperava. Eu me lembro, em março, pensando, daqui a um mês, né? Daqui a um mês as coisas retornam ao normal. Isso aí é como qualquer vírusinho que vem aí, de repente está tudo normal. E agora nós já estamos indo para quase um ano. Né? E Paulo escreve, olha, alegria, alegrem-se no Senhor. Lembra o que nós falamos, né? Circunstâncias, coisas, pessoas, tentam roubar nossa alegria, mas nós não podemos deixar. Nós temos que encontrar a alegria verdadeira que Cristo nos dá em qualquer situação. E ele está escrevendo de novo sobre alegria. Vamos voltar agora para os versículos 5 e 6 e vamos ver tudo o que o apóstolo Paulo poderia, se ele quisesse, se basear para viver a sua vida. Olha só que interessante o que ele fala para a igreja, né? Lembra o versículo 4, né? Eu poderia ter razão para confiar na carne, né? Ele está falando nas coisas físicas. Se alguém pensa que tem razão para isso, eu tenho muito mais. Agora ele vai descrever o que é isso. Leia para a gente o versículo 5 e 6. Alguém aí, por favor. Eu leio. Circuncidado no 8º dia da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quando a lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Obrigado. Então, olha só o que Paulo está colocando como algo sobre o qual ele podia se gloriar. E pensa bem, naquela época, para o povo de Deus, para o judeu, tudo isso que Paulo vai dizer aqui era extremamente importante. Talvez a gente não consiga compreender, né? Porque nós não somos, mas talvez a gente não consiga compreender a importância, o peso do que Paulo está dizendo aqui, de como era a sua vida. Vamos ver item por item. Volta lá no versículo 5, né? Ele fala, eu fui circuncidado ao 8º dia de vida, quando ele tinha 8 dias de vida. Isto quer dizer, Paulo era um judeu de nascimento. Tinham pessoas que poderiam se tornar judias, é isso? Acho que é, né? Pessoas, né? Judias, né? Sim. Mas que não nasceram como judeus, né? Mas Paulo não. Paulo está dizendo, eu não. Eu nasci judeu. Isso tinha um peso muito grande. O que mais que ele vai dizer aqui? Segue o versículo 5. Eu pertencia ao povo de Israel. Olha, isso quer dizer o quê? Que os seus pais também eram judeus. Senão ele não poderia pertencer ao povo de Israel, né? Além dele ter nascido judeu, o seu pai e sua mãe eram judeus. Isso dava muito mais força, muito mais peso, né, para este passado honroso e de glórias que Paulo tinha como um judeu. Tá?
que mais que ele fala lá no versículo 5? Pertencente à tribo de Benjamim. Olha que interessante isso. O que é que você se lembra na história de Israel de importante sobre a tribo de Benjamim? A tribo de Benjamim era uma tribo pequena, mas tinha uma importância grande para o povo judeu por uma razão. Quem se lembra? Vai ganhar um chocolate virtual. Isso daí foi quando Jeroboão tomou as tribos e somente as tribos de Benjamim e de Judá ficaram unidas. É isso aí. Benjamim foi o primeiro rei de Israel, foi de lá, Saul. Ah, olha só, Cícero, isso que você falou tem toda a razão, né? Mas eu estava pensando em algo anterior a isto, e foi o que o Sérgio falou. O primeiro rei em Israel foi Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Isso tinha uma grande importância para o judeu, porque uma tribo pequena, não muito levada a sério pelas outras tribos, mas tinha esse fator decisivo, vamos dizer assim, né? O primeiro rei veio desta tribo, o rei Saul. Importante para o judeu. Olha lá, o que mais que Paulo fala aqui? No finalzinho do versículo 5, né? Um verdadeiro hebreu, ou em algumas traduções, hebreu de hebreus. Por que ele fala isso, né? Hebreu de hebreus, verdadeiro hebreu. Ele está falando sobre a língua, a linguagem, né? Seus pais sabiam falar o hebraico. Ah, esse era o verdadeiro hebreu, né? Lembra que Jesus e os seus apóstolos falavam o aramaico. O aramaico era um dialeto bem simples do hebraico, mas aquelas pessoas importantes falavam hebraico, né? E Paulo está dizendo, eu sou hebreu de hebreus, quer dizer, meus pais falavam hebraico e eu fui ensinado a língua hebraica. Eu fui educado em Jerusalém, né? Aqui Paulo não vai falar isso, mas em outros lugares ele fala. Eu fui educado em Jerusalém, na melhor escola dos hebreus. E Paulo falava perfeitamente a língua hebraica. Ele não era só hebreu, ele era hebreu de hebreus. Pois não, João? Lá no Atos 21, 22, ele fala em aramaico lá, ele cala toda a plateia, e no 22, do 3 ali, ele fala tudo isso que nós estamos estudando aqui, né? Ele se declara lá e todo mundo subestimando ele, né? Ali no 22, ali, Atos 22. Sim, sim, você vê isso em vários lugares, né? Então, Paulo está mostrando suas credenciais, né? O seu currículo. E ele está dizendo, olha, se alguém pensa que pode se gloriar pelo que fez, eu sou muito mais do que qualquer um, Paulo está dizendo. Ele está sendo bem firme ali, né? E nós vamos entender por quê. Ele já está dando o seu currículo aqui. Olha o finalzinho do versículo 5. Além de tudo isso, ele fala, quanto à lei, fariseu. Você sabe que, dentre os judeus, eles tinham alguns partidos, como nós hoje temos alguns partidos políticos, né? Aliás, o Brasil acho que é o país que mais tem partido político, né? Não sei por que tem tanto partido político. 34. Mas quanto, senhor Sérgio? 34. 34. Oh, que coisa! O judeu também tinha essas divisões políticas entre eles, né? Agora, o fariseu era
o partido, vamos dizer assim, dentre os judeus, mais rígido e mais fiel ao Velho Testamento, às Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Então, para alguém se dizer ou se considerar um fariseu, era motivo de orgulho, porque estava dizendo, olha, eu sou mais fiel àquilo que Deus deixou escrito na sua velha aliança. Então, ele vai dizer, olha, quanto à lei, eu sou fariseu. Versículo 6 continua dizendo, né? Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Olha que interessante isso. E você lembra disso lá no livro de Atos, não é? Quando o apóstolo Paulo vai perseguindo a igreja. E quando ele está indo para Damasco, né? Perseguir a igreja, Jesus aparece para ele e muda a vida dele. Mas ele está lembrando, olha, enquanto judeu, eu perseguia a igreja. Paulo não estava satisfeito em ser somente um fariseu, mas ele era um fariseu zeloso, né? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, um fariseu zeloso, um protetor do judaísmo, contra qualquer coisa que viesse atacar o judaísmo. E o judaísmo se sentiu atacado pelo cristianismo. E Paulo não queria isso. Então, ele foi perseguir a igreja. Olha o currículo dele, né? Eu não sou somente um fariseu, mas eu sou um fariseu que zela pela lei. Eu vou perseguir qualquer um que for contra o judaísmo. E mais ainda, ele termina dizendo no versículo 6, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Uma palavra grande, pesada, né? Irrepreensível. De acordo com a lei de Moisés, Paulo está dizendo, ele era um cumpridor de todas as regras e preceitos do judaísmo. Um currículo grande, hein? Um currículo importante, pesado. E Paulo está dizendo, olha, se tem alguém que pode viver do seu passado, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. Na vida humana, né, na nossa vida física, naquela época, ninguém podia ultrapassar o apóstolo Paulo em currículo, em coisas que ele tinha feito na sua pedigree. vida. Pedigree, tá isso, Adriana, obrigado. Em pedigree, não é? E ele tinha muitas razões. Ele já mostrou aqui, né? Tinha muitas razões, e razões verdadeiras, razões lógicas, para confiar em tudo aquilo que ele havia feito, nos seus ideais, na sua vida. Paulo tinha razão em se gloriar. Mas lembra o capítulo 2 que acabamos de ver, né? Se você tem a mente de Cristo, você não é uma pessoa assim. Paulo tinha tudo para ser uma pessoa assim. Agora, para a gente terminar aqui, vamos ler os versículos 7 e 8. E aí eu vou fazer um comentário e nós vamos terminar por hoje. Alguém leia os versículos 7 e 8, por favor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio,
para conseguir Cristo. Olha só o que ele fala nos versículos 7 e 8, né? Mas o que para mim era lucro, todo este currículo, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Olha, é muito fácil para nós, tá? Estou me incluindo aqui, com todos nós aqui. É muito fácil para nós sermos envolvidos com as coisas do mundo. Muito fácil, muito fácil. Não somente as coisas visíveis do mundo, mas as coisas invisíveis, como reputação, fama, nome de família, é o que Paulo está dizendo, né? Ah, mas você não sabe com quem você está falando, né? O meu sobrenome é tal, né? Orleans e Bragança. Não, esse não é meu sobrenome, mas imagina se fosse, né? Meu sobrenome é Orleans e Bragança. Eu sou não sei quantas vezes, de Dom Pedro II. Você não sabe com quem você está falando, né? Então, é fácil a gente se envolver com as coisas visíveis e as invisíveis, né? Como reputação, fama, nome de família. E olha, gente, presta bem atenção no que eu vou falar. Essas coisas não são ruins. Não são ruins. Mas elas podem ser os ladrões que roubam a nossa alegria, se elas são colocadas em primeiro lugar antes de Jesus. Pensa bem no que Paulo acabou de dizer sobre ele. Não foram as coisas ruins que deixaram Paulo longe de Jesus. Não foram. Foram coisas boas. Paulo, como um bom judeu, era um exemplo para todo mundo. Paulo não está falando de coisas ruins aqui no seu currículo. Ele está falando de coisas boas. Então, não foram as coisas ruins que levaram Paulo para longe de Jesus, mas foram as coisas boas. E como pessoas hoje em dia, como nós hoje em dia, Paulo tinha bastante moralidade para ficar longe de problemas, não é, de vícios, das coisas ruins. Mas ele não tinha justiça para entrar nos céus. Se eu e você, se nós não tomarmos muito cuidado hoje, nós corremos o risco de deixar toda a nossa tradição do passado, coisas boas, ficar no lugar de Jesus. Era isso que Paulo estava fazendo antes. E por isso que ele vai deixar essas coisas de lado. Não porque elas eram ruins, mas porque elas estavam tomando o lugar de Jesus. E muitas vezes o nosso passado, o que nós já realizamos na nossa vida, torna-se o nosso alvo, e não mais Jesus. Olha o que eu fiz. Olha quantas coisas eu tenho depois do meu nome, né? José da Silva, PhD, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Então, se a gente não toma cuidado, o nosso passado, as coisas que nós já realizamos, todo o nosso pedigree, pode se tornar o nosso alvo.
são coisas boas, não são coisas ruins. Mas se elas ficam no lugar de Jesus, elas estão tirando o nosso alvo. E se Jesus é o meu alvo, como nós estamos começando a ver aqui no capítulo 3, essas coisas não podem nos atrapalhar. Eu vou terminar com uma pergunta. Já são 9h10. Vou terminar agora com a seguinte pergunta. Semana que vem a gente recomeça com essa pergunta. Pense nessa semana toda aqui, né? De hoje até quinta que vem. Pense nessa pergunta. Será que eu estou pronta ou pronto para colocar de lado o que eu achava importante na minha vida para que eu possa ter Cristo como o meu alvo principal? Vou repetir a pergunta. Será que eu estou pronta ou estou pronto para colocar de lado o que eu achava importante na minha vida? Coisas boas, não são coisas ruins. Para que eu possa ter Cristo como meu alvo principal. É isso que Paulo está ensinando aqui, né? Olha tudo que eu tinha. Olha o meu currículo, coisas boas. Mas isso estava me afastando de Jesus. Eu decidi jogar tudo isso fora para ter Jesus como o meu alvo. E no versículo 10 ele vai dizer, eu quero conhecer Cristo, né? E eu e você, nós estamos dispostos a colocar essas coisas de lado para que Jesus possa ser o nosso alvo principal? Pensa na sua vida. Pensa nisso. E semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre esta pergunta. Tá? Cristo é o meu alvo. Capítulo 3, um capítulo muito importante. Nós vamos falar bastante coisa na semana que vem sobre o restante do capítulo 3. Capítulo muito bonito e que vai nos fazer pensar bastante. Tá? Então, pensa na sua vida. Você está disposta a deixar de lado essas coisas, se elas estiverem te atrapalhando, e colocar Jesus como o alvo principal na sua vida? Alan? Falei bastante hoje, né? Mas eu queria chegar nesse ponto aqui hoje à noite. Tá? Nós temos aí uns 3 ou 4 minutos somente. Peço perdão a vocês. Então, se quiser fazer um comentário, por favor, pode fazer, mas seja bem breve, para a gente poder dar tempo de orar no final e fazer o término, tá bom? João, Porto Alegre. Oi, João. Pois não? Eu tenho um comentário aqui que diz assim, ó, que na perda de Paulo, na estrada de Damasco, ele cessou de ser egocêntrico e passou a ser cristocêntrico. Legal, legal. Obrigado, João. É isso mesmo, né? Começou ali, né? No comecinho de Atos, capítulo 9. Ali que ele mudou a sua vida. Exatamente, né? Obrigado. Muito bem. Mais alguém? Um comentário bem breve, bem rápido? O Alan, ele usou as coisas que ele tinha de bom no passado como zelo para aplicar para Cristo, né? Servir a Cristo e glorificar a Cristo. Sim. Obrigado, Nath. Isso mesmo, né? Tá? Muito bem. Eu sei que tem bastante gente que quer falar. Tem mais alguém aí? Eu ia dizer que é preciso ter visão e foco. Praticamente seria isso, né? Obrigado, Carlos. Isso mesmo, né? Obrigado. Né? Pense nessa pergunta que eu fiz no finalzinho agora. Cristo é o meu alvo.
Tá? Não são coisas ruins, não, que nos tiram do alvo. São coisas boas. Mas se estamos dando mais atenção a estas coisas do que a Cristo, o nosso foco, né? O nosso alvo está sendo errado. E nós precisamos tirar essas coisas. Tá bom? Alan. Muito obrigado aí por todos os comentários. Márcio, pois não, pode falar. Antes de você pedir para alguém fazer oração, eu gostaria que você me desse alguns segundos para falar bem rapidamente do Danilo. Pode ser? Pode, com certeza. Pode falar. Danilo, fala um oi aí, Danilo, para as pessoas te verem. Oi! Oi! O Danilo, hoje é o primeiro estudo que ele faz como cristão, como batizado, como alguém que deixou a vida de lado, algumas coisas de lado, para colocar Cristo na vida dele, como alvo principal. Então, que Deus abençoe o Danilo. Quem for orar, coloque aí o Danilo nas orações, porque sabemos que quando a gente se batiza, mesmo que não aumente as provações, mas nós vamos ter provações, não é? Então, temos que estar firmes aí nessa luta que não é fácil. E a Linete, a esposa, sempre compreensiva, dando apoio para ele, não é? Ajudando ele em tudo. Então, que Deus abençoe esse casal aí e que possamos seguir juntos. Né? Obrigado, Alan. Danilo, Deus abençoe. Linete, Deus abençoe. Obrigado a todos. Agradeço, tá? Obrigado. Obrigada, Márcio. Agradeço. Que bom. Obrigado aí, Márcio. Obrigado por isso. Que bom, né? Deus abençoe você, Danilo. Seja bem-vindo à igreja. Vamos fazer a nossa... Obrigado, isso, irmão. Vamos fazer a nossa oração final. E hoje nós vamos ter que terminar rapidinho, porque tem uma reunião que vai acontecer assim que a gente terminar esse nosso encontro, usando esse nosso mesmo Zoom aqui, né? Então, nós vamos precisar terminar para aqueles irmãos poderem ter a sua outra reunião usando esse mesmo, nem sei como é que chama isso aqui, esse mesmo... Endereço. Endereço, olha. Adriana, obrigado aí, currículo, endereço, tá ótimo, obrigado, viu? Adriana sempre salvando, né, Adriana? Professores sempre, Unidos. Né? Isso mesmo, tá bom. Eu vou pedir aqui, deixa eu ver quem que está nessa minha primeira telinha aqui, que eu estou conseguindo ver mais rápido. Eu vou pedir para o Sérgio. Sérgio, você poderia, por favor, nos dirigir na nossa oração final, e aí, a hora que o Lucas precisar sair para começar a próxima reunião dele, a gente vai ficar desconectado, tá bom? Aí, semana que vem, a gente compensa. Tá? Por favor, Sérgio. Oremos. Senhor, querido Deus e Pai Santo, mais uma vez chegamos na Tua presença, Deus, te agradecendo por esse momento de estudos com o irmão Alan, sempre aprendendo cada vez mais, Senhor. Aprendendo não só com ele, com todos os irmãos que participaram. E agora, Pai, quero te entregar o Danilo nas tuas mãos, para que ele venha a ser um excelente irmão, o que nós estamos esperando, para que cada vez mais ele venha a ter interesse na tua palavra e crescer. Tudo que nós pedimos aqui é para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Muito obrigado e amém. Amém. Obrigado, Sérgio. Amém. Parabéns, Danilo. Obrigado, Alan.